vocês um assunto que é um assunto que já viram no 6º ano e que no 7º ano temos a retomação do conteúdo que é sobre advérbio, que eu creio que vocês tenham noção do que é advérbio. Mas, professor, o que vem a ser advérbio? Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, acrescentando-lhe circunstâncias de tempo, modo, dúvida, intensidade, negação, afirmação, entre outras. Então, o advérbio, ele classifica-se em afirmação, quando é que o advérbio ele é de afirmação? Quando ele indica uma certeza. E quais são os advérbios de afirmação? São eles: sim, deveras, certamente, efetivamente, incontestavelmente e realmente. Se eu digo a seguinte frase: sim, eu irei, não é uma afirmação, porque eu estou afirmando que eu irei. Certamente, amanhã não haverá aula. Então, se é certamente, é um advérbio de afirmação. Então, amanhã não haverá aula. Também temos o advérbio de dúvida. Ele se classifica assim em advérbio de dúvida. E quais são os advérbios de dúvidas? São eles: provavelmente, talvez, acaso, porventura, de certo. Se eu digo assim, provavelmente eu irei trabalhar amanhã. Provavelmente. Ou seja, uma dúvida. Eu não tenho certeza que realmente eu irei trabalhar. Se eu digo assim, talvez amanhã faça sol. Ou seja, é uma dúvida. Eis a questão, fará sol ou não? E agora nós vamos ver o advérbio de intensidade, que são eles: muito, pouco, bastante, mais, menos, demais, tão, tanto, meio, todo e demasiadamente. Se eu digo a seguinte palavra: hoje choveu muito, ou seja, foi com frequência, foi com intensidade. Então, choveu muito, advérbio de intensidade. E também temos o advérbio de lugar. Quais são eles? Aqui, ali, aí, perto, longe, atrás, abaixo, além, aquém e adiante. Se eu digo assim: você está atrás da tela do computador, estudando. Então, é um advérbio de lugar. Por quê? Porque você está atrás. Deixa eu colocar aqui o terceiro e o quarto advérbio que existe, que é o de intensidade e o advérbio de lugar, que eu já havia falado e já havia explicado. Intensidade e de lugar. Além do advérbio de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, existe outro. Qual é esse advérbio? É o advérbio de modo, ou seja, o modo que encontramos ou o modo que a pessoa se encontra. Advérbio de modo, advérbio de modo, advérbio de modo, ou seja, o modo que a pessoa se encontra. Quais são esses advérbios? Bem, mal, assim, apenas, depressa, devagar e a maior parte dos que terminam em mente.
tristemente, calmamente. Esses são os advérbios de modo. Se eu digo assim, ela se encontra bem, ou seja, é o modo que ela se encontra. Se eu digo assim, a avó dela faleceu, por isso ela encontra-se tristemente. Então, advérbio de modo, ou seja, o modo que ela se encontra, que é triste. Também existe o advérbio de tempo, que indica a circunstância de tempo. Mas, professor, quais são os advérbios de tempo? São eles: hoje, amanhã, ontem, breve, logo, antes, jamais, outrora, antigamente e diariamente. Se eu digo assim, amanhã fará sol, então amanhã é um advérbio de tempo. Se eu digo assim, breve, nos encontraremos, ou seja, breve é um advérbio de tempo. Também existe o advérbio de negação. Advérbio de negação, que indica que a pessoa ela está negando. Quais são eles? Não e absolutamente. Se eu digo assim, eu não irei. Se eu digo eu não irei, então o advérbio ele é de negação. Observe a frase que eu vou colocar aqui no quadro. Onde os juros vão parar? Onde os juros vão parar? Onde os juros vão parar? Porque a escola está agitada. E se eu digo, quando você a viu? Quando você a viu? Ou também se eu digo, como será feito este trabalho? Como será feito este trabalho? Pronto. Essas são as frases. Observe que onde, porque, quando e como, eles são advérbios interrogativos. Mas, professor, o que são advérbios interrogativos? Advérbios interrogativos são aqueles que são empregados em frases interrogativas, expressando circunstância de lugar, tempo e de modo. E agora nós iremos estudar uma coisa. Então, iremos estudar sobre locução adverbial, que é uma parte também, que locução adverbial faz parte dos advérbios. Então, locução adverbial são duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio, exprimindo também circunstâncias de tempo, lugar, modo, causa, dúvida, negação, intensidade. Se eu digo assim, um exemplo, em Pernambuco, vou usar uma frase atual. Em Pernambuco, já morreram mais de 1000 pessoas com o coronavírus no ano de 2020. Pronto. Em Pernambuco já morreram mais de 1000 pessoas com o coronavírus. Se eu digo assim, em Pernambuco, não é o local, então aqui é uma locução adverbial. Em Pernambuco é uma locução adverbial. No ano de 2020, ou seja,
de 2020 é outra locução adverbial. Por quê? Indica circunstância de tempo de 2020 e em Pernambuco de lugar. Então, para que serve o advérbio? Enquanto o verbo ele expressa ações do homem, o advérbio ele é responsável por precisar as circunstâncias em que ocorrem essas orações. Noções como tempo, lugar, causa, consequência, condição e etc. Tornando os enunciados mais completos e precisos, aproximando-se da riqueza e diversidade dos fatos e das ações humanas. Então, qual é a função sintática do advérbio? O advérbio é a locução adverbial, desempenha na oração a função de adjunto adverbial, classificando-se de acordo com as circunstâncias que acrescentam ao verbo, ao adjetivo e ao advérbio. Então, nós não iremos aprender agora sobre adjunto adverbial. Eu só passei assim um pouquinho, falei sobre a função do advérbio para vocês entenderem que além da locução adverbial, ele ainda funciona como adjunto adverbial. O que é adjunto adverbial? Adjunto significa junto, ou seja, vem junto ao advérbio. Entendeu? Ele vem junto ao advérbio, por isso é chamado de adjunto adverbial. E eu vou deixar para vocês aqui no grupo um link de um quiz sobre os advérbios e também uma folhinha relacionada aos advérbios. Com material de apoio tem um texto explicando quais são os advérbios, o que é locução adverbial, quais são e um exercício. E quero que vocês respondam, que na próxima aula eu irei corrigir. E por hoje é só.